Mas você, durante muito tempo, investidor, né? Isso, imediatamente, quando a gente fala, a gente já imagina capitalista. Por outro lado, você tem uma visão muito interessante sobre o socialismo. Como é que você consegue me explicar essa possibilidade de haver esse equilíbrio até dessa visão? Porque o capitalista fala não ao socialismo e vice-versa. Como é que você conseguiria me explicar, para quem está assistindo a gente, como seria esse formato de governo, de política? É porque, na realidade, assim, eu tento sair até no meu canal, tento sair um pouquinho dessa polarização, dessa radicalização, né? De um lado ou outro. É esquerda, direita, é capitalismo, é socialismo. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro no nosso país, né? Não sou a favor da China, não sou a favor dos Estados Unidos, não. Nós temos que ser a favor do Brasil. E aí, se sendo a favor do Brasil, eu quero um projeto de nação. O Brasil não tem um projeto de desenvolvimento aqui, né? que funcione para nós. Você pode se pensar um pouquinho no modelo dos Estados Unidos, um pouquinho no modelo que eu tenho certeza que foi o que a China fez, né? Hoje a China é considerada um socialismo de mercado. Então o Deng Xiaoping, lá em 78, quando ele ascendeu ao poder, tem uma frase famosa dele, inclusive, né, que falou assim: não interessa se o gato é branco ou preto, desde que ele casse o rato. Então depois da Revolução Comunista na China, essa frase dele, na realidade, está sinalizando o seguinte: se alguma coisa que está baseada no mercado for interessante para o povo chinês, não interessa se o gato, se ele vai caçar o rato, vai. Sim. Então é isso que a gente quer. Foi o modelo das reformas econômicas do Deng Xiaoping que acabou misturando um pouquinho, por isso chamado socialismo de mercado. Vamos utilizar o mercado, mas sob forte controle estatal, né? O que me fez migrar isso aí é justamente esse modelo neoliberal que ascendeu na década de 80, justamente porque caiu o bloco soviético, né? O próprio Francis Fukuyama é o fim da história, tipo, o capitalismo venceu, é o fim da história. Só que foi, na realidade, um reinício da história com a ascensão da China, porque o capitalismo, teoricamente, venceu, era ele que ia dominar o mundo, e aí ascendeu o neoliberalismo, que era o quê? Era uma radicalização ainda mais forte do capitalismo. Né, que o neoliberalismo era desregulamentar tudo, privatizar tudo, diminuir o tamanho do Estado e deixar tudo por conta da iniciativa privada, né, da propriedade privada. Ia dar um jeito de regular e dar um equilíbrio no mercado e trazer todo mundo para a prosperidade. Isso, em tese, né? Porque, em tese. E isso, 40, 50 anos depois, se provou errado. Claro. Né? Da década de 80 para cá, a gente só aumentou a desigualdade, né? Cada vez mais concentração de renda e cada vez mais pessoas jogadas para a linha da pobreza, né? E a China fez o inverso, né? Ela mostrou que o modelo, ela fez o inverso, que é o consenso de Washington, né? Que pregou isso para todos os países, e o Brasil abraçou isso, né? A cartilha lá, que o consenso de Washington pregou, foi essa: desregulamento do mercado, que levou à crise subprime, né? Desregulamenta o mercado, privatiza as empresas, diminui o tamanho do Estado, ou seja, desmontou o estado de bem-estar social que foi criado no pós-guerra. Que foi criado pelo próprio capitalismo. Só que o capitalismo só criou aquilo porque ele tinha uma disputa ideológica de mentes e corações contra a União Soviética. Então, até para evitar revoluções em seus países, algumas ele tentou evitar com guerras. Já visto a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né? Então, para evitar revoluções socialistas em outros países, o capitalismo teve que prover bem-estar social para as populações, para você tentar frear esses movimentos que visavam revoluções socialistas, revoluções comunistas. Então, o que aconteceu? Quando o bloco soviético caiu e o capitalismo ficou sozinho, falou: bom, não preciso mais, vamos desmontar esse estado de bem-estar social, e jogou a classe trabalhadora, os mais pobres, toda para a linha de pobreza, e aumentou muito a desigualdade. Então, hoje, 40 anos depois, 50 anos depois, está provado que o modelo neoliberal deu errado. Então, quando você olha não é liberal, né? Quando você olha para o seu próximo, você não tem como você ficar insensível. Né? Não tem como eu tenho certeza que nós aqui temos condições de acessar qualquer coisa que a gente queira. A gente come bem, a gente mora bem, a gente pode ter um carro legal, a gente pode mais. E o próximo? Né? Nós temos que ter consciência que nós fazemos parte de menos de 1% da população.